nossas orações individuais e levantarmos para orar no coletivo. Bom dia a todos, paz seja convosco. Aproveita e dê um bom dia bem abençoado ao seu vizinho aí na paz de Cristo. Aleluia. Isso, dê um bom dia bem gostoso para ele, desejando a paz de Cristo que excede todo o entendimento. Aleluia. Irmãos, isso é tão bom, porque depois de uma semana, de trabalho, e aí você vem num ambiente como esse, um ambiente totalmente espiritual. Então, desde quando eu entendi isso, eu sempre saudava o máximo de pessoas possíveis, porque eu estou desejando e recebendo a paz de Cristo. No começo eu tinha vergonha, depois de um tempo fiquei acomodado. Aí eu só falava, a paz. Depois que o Senhor falou, você está desejando a minha paz, rapaz, não é a sua não. Eu falei, então, cumprimenta umas 10, 20 pessoas com a paz. Vai lá. A paz de Cristo, receba a paz de Cristo. Recebe a bênção de Cristo, a paz de Cristo. Neste mundo tão conturbado, o que nós mais precisamos, irmãos, é a paz de Cristo. A paz de Cristo. Oh, glória. Isaías capítulo 18. Chegou ou melhor dizer, Isaías capítulo 14. Chegou um pequenininho aí. Isaías capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 9. É uma passagem não muito boa de se ler no início de culto, mas é uma passagem que vai nos trazer uma reflexão muito importante. Depois a gente vai orar no coletivo. Isaías capítulo 14, versículo 9, diz: o além, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por sua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos teus tronos e todos os reis das nações. Todos estes respondem e te dizem: tu também, como nós, está fraco? E és semelhante a nós? Derribada está na cova a tua soberba. Também o som da tua harpa por baixo de ti. Uma cama de gusamos e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer e tremer a terra e os seus reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da sua sepultura, como um renovo bastardo coberto de mortos traspassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Pastor, que leitura um pouco quanto
muito forte, né, para esse início de semana, mas essa aqui é uma realidade do que é o inferno e quais são os tipos de pessoas que vão para lá. O que é o inferno? Como é lá? Diz aqui no versículo 9 que lá o além, desde o profundo, se turba por ti para te sair ao encontro na tua chegada. E por causa da sua chegada desperta as sombras. Todos os príncipes da terra fazem levantar os seus tronos a teus reis e todos os reis das nações. Como é que é lá? Uma escuridão total. O que mais tem lá? Um sentimento de fraqueza. Sabe aquela situação de fome, muito tempo sem comer, dá aquela tremedeira? É eternamente essa situação. Todos esses, no versículo 10, todos esses te dizem, tu também como nós está fraco, e és semelhante a nós? Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da sua harpa por baixo de ti. E também o som da sua harpa, e por baixo de ti uma cama de gusamos. Essa palavra gusamos são vermes, bigatos. Este é o lugar onde nós não podemos desejar de forma alguma estar lá. E este lugar é pouco falado nos púlpitos das igrejas, é pouco lembrado, porque hoje muitos se lembram da chave da vitória, do mais que vencedor, do bem-estar aqui, mas temos que entender que existe esse lugar. E vai para lá os altivos, vai para lá essas pessoas que não querem um comprometimento com o Senhor, um compromisso, mas nós queremos ir para outro lugar. Pergunta ao teu vizinho, sabe para onde nós queremos ir? Diga aí. Apocalipse 21, vamos ver o outro lugar. O outro lugar que nós vamos. Apocalipse 21. Olha como é totalmente diferente desse lugar que nós acabamos de ler. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, olha como é diferente. Os que estão nesse capítulo 14 estão fracos, num lugar ruim, se cair no chão, os vermes pisando em cima de vermes, se cair no chão, diz que cai de fraqueza, os vermes vêm e cobrem essas pessoas vivas e vão viver eternamente nessa situação até serem lançados no lago de fogo e enxofre. Os que têm compromisso com Deus, que buscam a Deus, que levam Deus a sério, está incluído em Apocalipse 21. Aleluia, aleluia. Levantemos as nossas mãos aos céus. Oh, glória. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor, nosso Deus, o Senhor nos mostra que existe, sim, um lugar ruim e existe um lugar bom. E que nós aqui em vida temos que tomar a nossa decisão. Cada um individualmente deve tomar a sua decisão. Ó Deus, não nos basta apenas vir à sua casa. É importante vir, ouvir a sua palavra e praticar a sua palavra, porque a sua palavra acrescentada com fé, o resultado final é a salvação da nossa alma, a salvação da nossa família, a salvação de todos aqueles que amam e aguardam, Senhor, por este dia glorioso do Senhor vir nos chamar. Deus, eu te peço agora em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, as nossas iniquidades, e que o Senhor, ó Pai, nos leve para Nova Jerusalém. Pai, não nos permita perder tempo, Senhor, com coisas fictícias,
mas que nós possamos, ó Deus, ganhar tempo ouvindo a sua voz, em nome de Jesus. Coloca a mãozinha no coração assim, ó. Ore um pouco agora pela sua vida. Ó Deus, as pessoas estão orando nesta hora individualmente, Senhor. Os teus filhos estão orando individualmente, ó Pai. Ó Senhor, nos ajuda, porque na maioria das vezes, e por que não dizer todas as vezes, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos, ó Deus, pequenos, mas servimos um Deus que nos faz forte, e um Deus que nos faz grande, porque o Senhor é grande, ó Pai. E o Senhor diz que nós somos co-herdeiros é com Cristo Jesus. Então, Senhor, que essa mentalidade de pequenez, que essa mentalidade de se auto-justificar, de se achar um coitado e uma coitada, que sejam extirpados agora da nossa mente e do nosso ser, porque a sua palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, ó Pai, que a sua palavra habite integralmente em nossa alma, em nosso ser, e que o Senhor, ó Deus, nos livre de todo mal, livre de nós mesmos, ó Pai, porque enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas o Senhor diz, eu esquadrinho as mentes e os corações. Pai, imprime agora nas nossas mentes e nos nossos corações as suas palavras, ó Pai, e não aquilo que nós achamos, e não os nossos achismos, porque, Senhor, muitos de nós, ó Pai, temos aqui nos colocado como coitados, como coitadas, e o Senhor não nos vê assim. O Senhor nos vê como homens e mulheres de Deus. O Senhor nos vê como um reino sacerdotal. Oh, glória a Deus. O Senhor nos vê, ó Pai, como pessoas como Josué, fortes e corajosas, e que isso seja impresso, Senhor, gravados agora, não nas tábuas de pedra, mas na tábua do nosso coração, sensível à sua voz e sensível à sua palavra, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Aleluia. Diga amém. Aleluia. Diga assim, eu orei por mim. Agora diga, agora eu vou orar por você. Pega na mão dessa pessoa, ore por essa pessoa um pouco, isso. Ore aí, abençoe a vida dessa pessoa. Ou você já orou por você, agora permita essa pessoa orar por você. Permita esse irmão verbalizar. Seja a boca de Deus na vida do teu irmão, da tua irmã. É isso que Deus quer. Um povo que ora, um povo que clama, um povo que intercede. Ore, abençoe, interceda, em nome de Jesus. Não fique aleatório, não fique aí desapercebido. É o momento de você orar, é o momento de você profetizar, é o momento de Deus usar a sua vida para abençoar a vida do teu irmão. Ou embora seja seu cônjuge, mas é irmã em Cristo, é irmão em Cristo. Ou em nome de Jesus, que o Senhor use esses lábios agora. Usa agora os lábios das crianças, os lábios dos pequenos, os lábios dos grandes, em nome do Senhor Jesus. Usa agora os teus filhos para abençoar e para orar uns pelos outros. Irmão, pastor Rodrigo já disse aqui, eu criei, é por isso que eu falei. Se você crê que Deus vai usar, abra a tua boca e intercede pelo teu irmão. Tem que haver verbalização. A nossa voz é um ato da nossa fé. Oh, glória a Deus, que revelação profunda. A minha voz e a tua voz é um ato daquilo que cremos, e nós cremos em nome de Jesus que o Senhor vai abençoar, já está abençoando a vida desses irmãos, a vida dessas irmãs. Nós cremos em nome de Jesus, já está falado aqui, você já está orando, expulsando todo o mal em nome de Jesus da vida do teu irmão, da vida da tua irmã. E Deus, conforme diz no último capítulo de Jó, no versículo 10, enquanto Jó
orava pelos amigos, Deus mudava o cativeiro de Jó. Enquanto você está orando pelo seu amigo, irmão, enquanto você está orando pela tua amiga, irmã, Deus está mudando o teu cativeiro. Enquanto você está com a boca aberta, insista um pouco mais, ora um pouco mais, bate um pouco mais na porta, batei e abri-se-vos-á, oh glória, e você está orando pelo teu irmão, desejando o melhor de Deus para a vida do teu irmão. Em nome do Senhor Jesus, toda a igreja recebe agora a bênção, o refrigério, a graça do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, amém, aleluia. Você pode dar um abraço nessa pessoa aí? Isso, dê um abraço em 1, 2, 3, isso, aleluia. Como é bom servir a Deus, aleluia. É um prelúdio do que vai acontecer no céu, naquela saudação eterna, né, irmão? Oh, glória. Sentai-vos por um minutinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom orar, interceder, clamar. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar também pelos irmãos que vão contribuir, apresentar as nossas contribuições como oferta ao nosso Deus. Pai, quando o Senhor disse Pai Nosso, foi um choque para os discípulos, porque os discípulos conheciam como Jeová, Jeová Jireh, Jeová o Todo-Poderoso. Quando o Senhor disse, quando vocês orarem, digam assim, Pai, aleluia. Então o Senhor é o nosso Pai. Nós queremos agora oferecer a Ti, Senhor, as sementes que o Senhor colocou em nossa mão. A colheita, na verdade, da semente que o Senhor colocou. Nós não comemos a semente. Nós semeamos a semente e a semente, ó Pai, volta para nós de uma forma muito profunda e de uma forma que nos deixa de boca aberta. Por isso é oferecido diante de Ti agora nossas contribuições. Aqui tem o nosso suor, aqui tem o nosso sangue, aqui tem o nosso trabalho, tem aquilo que o Senhor abriu as portas para nos fazer entrar. O Senhor tirou o ímpio e nos colocou no lugar do ímpio, porque o ímpio não quis agradar o Senhor. Então o Senhor remove o ímpio e coloca o seu justo, ó Pai. Então aqui está, Senhor, as nossas contribuições. Receba e santifique-as e também nos dê sabedoria para administrar o que ficou em nossas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O irmão Juninho vai passar a salva. Alguns ofertaram pelo Pix da igreja, enfim. Já estão todos apresentados, em nome de Jesus. Agora vamos dividir nossas classes, né? Os pequeninos, vamos lá, com a tia Di. Amém. Então vamos lá. Os jovens, os pequeninos, pré-adolescentes e os adultos, vamos chegar para cá. Nós vamos só precisar que vocês do fundo se aproximem aqui para eles preparar a mesa para o café. Pode até sentar nessas... Irmãos, deixa eu falar para vocês, aqui não tem esse negócio, aí na frente é só os pastores que podem sentar. Aqui não tem nada disso não, irmão. Aqui nós não somos diferentes de ninguém. Aqui colocamos essa cadeira diferente que estava lá na época lá, mas aqui pode sentar toda a igreja. Sabe por quê? Lá no templo futuro, a Bíblia diz que o rei que está lá reinando no templo, ele está no meio do povo adorando. Então, nós só temos uma responsabilidade a mais. Mas eu sou membro, eu sou cooperador, nós, pastores, somos membros, cooperadores, diáconos, evangelistas e pastores. Então aqui não tem esse negócio, não. É só o diaconato que tem que limpar a igreja. E o pastor não pode nem pegar em vassoura. Onde está escrito isso, irmão? Só aumentou uma responsabilidade a mais para nós. Mas nós somos iguais aos irmãos. Maior e superior é só Jesus.
Só Ele, só Jesus. Então todos aqui estamos no pé de igualdade. Nós somos, como disse Paulo, eu sou o que sou. Eu sou aquilo que Cristo disse que eu sou. Se alguém quer ser maior, sirva a todos. Amém? Então não tem esse negócio, não. Você vê, não, porque eu vim no ministério que tinha lá, o pastor nem podia limpar, tinha que ser os... Irmão, aqui não. Aqui não, tem que acabar o culto e correr lá, fazer aquela fila, e tem que pegar na mão do pastor. Irmão, você tem mal o que fazer. Você tem que cuidar da sua vida do amanhã, preparar sua marmita. Você vai ficar fila para me cumprimentar. Eu não sou maior do que ninguém. Jesus é maior. Só Ele reina. Só Ele reina. Aqui não tem, né, estrela. A estrela é Jesus. É Ele que tem que brilhar, a brilhante estrela da manhã. Mas louvo a Deus pela consideração que vocês têm para comigo, para com os pastores. Né? Mas nós não vem com esse negócio de idolatria, que aqui não colhe isso aí não, hein? Não vai, não, aqui não. Aqui não colhe isso aí não. Começou com muita conversa fiada, com muita melação. Irmão, adora Jesus. Nós não somos nada. Amém, meus queridos? Só para vacinar, né? Irmãos, nós vamos continuar depois do domingo passado, que o pastor Rodrigo trouxe aquela aula da fé, que é aula abençoada. Receberam, né? Eu tive lá na casa do pai do Rony, conhecendo a família dele. E agora nós vamos voltar em Apocalipse. Só que agora nós vamos em Apocalipse capítulo 4 e 5. Falar sobre adoração, verdadeira adoração. Aleluia. Então nós vamos ler os 2 capítulos e depois nós vamos paulatinamente falar um pouco mais profundo, né, no que Deus vai nos revelar aqui nessa manhã. Acharam? Então, antes da leitura, feche os olhos um pouco. Senhor, agora é um momento muito importante. É o momento mais importante, Senhor, para mim, do culto, que é a exposição da sua palavra. Todas as classes, desde o pequeno, desde os novos, os pré-adolescentes, os jovens, e agora aqui os adultos. E também esses que estão pela internet. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver e enxergar, ó Pai. Também os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir e venha falar conosco a sua palavra, trazendo ensinamentos, ó Pai, sobre adoração e que o seu Espírito nos leve sempre a adorá-lo como o Senhor merece. Pai, só conseguimos adorar o Senhor como o Senhor merece quando é tirado a venda dos nossos olhos e nós podemos então compreender, enxergar, detectar o tamanho do seu sacrifício, a profundidade do seu amor, e aí sim nós retribuímos isso num perfeito louvor e numa perfeita adoração. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal,
E também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia e nem de noite. Haja vista, irmão, essa questão de dia e noite só para entender, tá? Porque isso aqui é eterno, está na eternidade. Então, 24 horas aqui do nosso tempo aqui, mas lá é a adoração eterna. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da sua vontade vieram a existir e foram criadas. Capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém.
Também os 24 anciãos prostraram-se e adoraram. Aleluia. Então dá para nós percebermos que o tema é adoração. Alguns vão perguntar, pastor, esses 24 aí, quem que é, hein? Irmãos, quando o rei Davi, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 23, 24, quando o tabernáculo não estava ainda erguido, mas estava a tenda, o rei Davi colocou um turno, dividiu 2 turnos. Um ficava em Gibeão, onde lá ficava oferecendo os sacrifícios, e ali tinha os músicos, os cantores, divididos em turnos para adorar o rei, em 24 turnos. E diante da tenda, diante da arca, tinha outro turno de sacerdotes, dividido em 24 turnos, que adoravam a Deus. Estava ali sob o controle de Asaf, Amã e Geduntum, a liderança levita da música, todos divididos em turnos, cada um louvando a Deus no seu horário. E aqui nós estamos também louvando a Deus. Aqui é símbolo de Gibeão, os que estão lá em cima é símbolo diante da arca. Então a Bíblia Sagrada ela é muito profunda e muito bonita, as revelações que ela tem. E aqui no livro de Apocalipse, quando nós começamos a aprofundar e entender um pouco melhor sobre essas linguagens figuradas do texto, né? No capítulo 1 nós vimos ali a apresentação do Senhor. No capítulo 2 começa-se a falar sobre o estado das igrejas. Só que nós não podemos perder de vista o que está no capítulo 1 de Apocalipse e versículo 19. Isso aqui você não pode nunca perder de vista, porque é a divisão do livro. Capítulo 1, versículo 19 diz: João, escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então, esse versículo 19 engloba todo o livro de Apocalipse nessa divisão. As coisas que vistes, as coisas que são e as que hão de acontecer. As coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer. As coisas que vistes refere-se à revelação do Senhor no seu estado divino, não mais agora como o estado do Cordeiro de Isaías 53, mas as coisas que vistes mostra a revelação no capítulo 1 do Senhor no seu estado como Deus. A partir do capítulo 1, acompanhe comigo no texto, versículo 13, diz: no meio dos candeeiros vi uma pessoa semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, ou seja, vestes reais, cingido à altura do peito, com uma cintura, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés como semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Então aqui está a revelação, as coisas que você viu, João. Eu vi o Cordeiro, não como o Cordeiro de Isaías 53, mas eu vi ele agora na sua essência. Uma coisa é o Cordeiro de Isaías 53, desprezado, homem de dores, homem dos quais os homens escondiam o rosto, desprezado, veio para servir, carregou o peso do pecado sobre si, era atormentado, era caluniado, passava vergonha e depois passou a pior das vergonhas, foi chicoteado, esbofeteado, cuspido, traspassado. Era desprezado. Você não é o Filho de Deus? Desce daí da cruz. Mas agora esse aqui, o ressurreto, oh, aleluia, é o Todo-Poderoso. É aquele que subsiste desde a eternidade. É o grande eu sou, cinturão de ouro, como que se dizendo, vencedor por excelência. Vestes talares, vestes reais, muito diferente das vestes vexatórias de Isaías 53 e também da crucificação. Agora, a vestimenta dele, oh glória a Deus, mais linda, alva. João está vendo a revelação da divindade, da trindade em essência. Você consegue enxergar isso?
Em 53 era o desprezado. Em Apocalipse 1, do 13 a seguir, é o que tem o domínio de todas as coisas. Aleluia. Ainda nessa divisão das coisas que vistes, também é revelado a João o estado espiritual das igrejas. A igreja de Éfeso, o abandono do primeiro amor. A igreja de Esmirna enfrentou uma imensa perseguição acompanhada de um preconceito violento, bem como a taxação dos espólios, perderam os bens. Todos os cristãos da igreja de Esmirna, se tinha um comércio, aqui na cidade de Esmirna, todas as pessoas que seguem Jesus não vão comprar lá, não vão fazer negócio com eles. E as empresas que têm os cristãos empregados, manda eles embora. Então, por isso que o Senhor Jesus disse, você, na sua ótica, no capítulo 2 e versículo de número 9, diz, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas aos meus olhos tu é rico. Você ficou pobre devido à perseguição e esse preconceito, mas aos meus olhos você é rico. Por quê? Por que Jesus estava dizendo que aos meus olhos você é rico? Por quê? Porque em meio à pobreza, em meio à perseguição, eles não abandonavam Jesus. Eles estavam ali com Jesus. Diferente de muitos, que mesmo em meio a um pouquinho de perseguição, a primeira coisa, hoje eu não vou no culto, já está abandonando Jesus. Hoje a dor de cabeça, mas Jesus não está curando mais dor de cabeça, será? Será que a mão dele está mirradinha assim, que ele não pode nem fazer um milagrinho mais? Uma simples dorzinha de cabeça? Eu estou com uma dor nas costas, eu não vou não. Será que Jesus não pode curar uma dor nas costas mais? É por isso que ele diz, quando vier o Filho do Homem, vai achar fé na terra? Jesus ainda cura a dor de cabeça, cura a dor nas costas, renova aquele que está abatido, dá ânimo ao que está desanimado. Não perca culto, meu irmão, não perca culto, minha irmã, não abandone o mestre. Aleluia. Ele continua o mesmo. A igreja de Pérgamo, as coisas que viste, o estado espiritual da igreja de Pérgamo, o que Satanás não conseguiu através das violentas perseguições, para parar a igreja de Pérgamo, que foi perseguida, que colocou o Antipas naquele touro e cozinhou ele, morreu cozido. O que Satanás não conseguiu, presta atenção, o que Satanás não conseguiu na igreja de Pérgamo através das perseguições, ele conseguiu infiltrando pessoas falsas com religiões, com ensinos falsos. O que ele não conseguiu através da perseguição, esteja atento quanto a isso, ele conseguiu inserindo no rol da igreja pessoas com falsos ensinos, aonde está sobre a doutrina de Balaão, no capítulo 2, versículo 14, tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Você tem aí esses que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. O que o diabo não conseguiu na perseguição violenta, matando Antipas naquele boi, naquela adoração de falsa religião, o que ele não conseguiu na perseguição violenta, ele estava conseguindo, infiltrando agentes com doutrinas erradas. Muito cuidado. Chega cá. Sim. Sim. A doutrina de Balaão, uma pergunta interessante. Lá no livro de Números, o que ele fez? Quando o rei Balaque contratou ele para amaldiçoar Israel, olha o poder que tem na palavra. O Balaque sabia que a vida daquele homem, que era um homem de Deus, iria, vem cá, amaldiçoa Israel para mim. Ele não conseguiu amaldiçoar. E aqui vai entrar então o porquê e como que foi essa doutrina de Balaão. Como ele não conseguiu amaldiçoar o povo que Deus abençoou, ele então queria o dinheiro, ele queria a riqueza. O que ele fez? Balaque, manda lá para o meio de Israel umas menininhas com mini saia. Manda lá para o meio de Israel umas mulheres que vai encantar os israelitas, vai trazer os israelitas para adorar os deuses delas. E essa prática,
Onde foram aquelas mulheres, se infiltraram no arraial. Israel caiu na adoração de falsas religiões. Então, ou seja, são pessoas infiltradas, nem tudo é pecado. Não, isso aí aos seus olhos não é, isso é normal nos dias de hoje. Hoje estamos vivendo em outras épocas. A Bíblia não é tão taxativa assim, não. Doutrinas de Balaão que foram infiltradas na igreja de Pérgamo, ok? Então ele foi dado conselhos que nem tudo é pecado. Falar uma mentirinha não é pecado, não. Um palavrãozinho de vez em quando escapa. Irmão, o que é errado continua sendo errado. E o que é certo continua sendo certo. Se aparecer no nosso meio, né, a igreja está crescendo, vai crescer. Aparecer no nosso meio, a gente é fácil para fazer amizade, nós somos um povo que ama. Mas chegou gente, a Bíblia, nem, acho que no meu ponto de vista não é isso não. E começou a criar dúvida, foge disso aí. E a liderança, nós temos que estar bem atentos. Pastor, fulano falou isso, isso e isso. Já temos que chegar rapidinho para resolver o assunto, resolver a questão. Igual uma vez, acho que o pastor Rodrigo não estava nesse período, o pastor onde eu congregava deu oportunidade para uma pessoa trazer um ensinamento sobre expulsar demônios. E sabe o que ele disse? Ele disse, quando um demônio se manifesta, você tem que vencer ele pelo cansaço. Eu peguei e fiquei espantado. E você tem que fazer uma entrevista com ele para entender o que ele está fazendo na vida daquela pessoa. Aonde é que está escrito isso? Aí eu levantei o dedo. Eu falei, mas onde está escrito isso? O senhor não está lendo a Bíblia? Ele ficou estava meio... Jesus conversou. Qual é o seu nome? É uma entrevista aquilo ali. Eu falei, o quê? Fez igual o pastor. O quê? Como é que é? Ali é uma entrevista que Jesus, qual é o seu nome? E ele respondeu, Legião. Eu falei, irmão, dá licença um pouquinho aí. Cansar demônio? Não, demônio sai. Quando ele não sai, a pessoa fica cansada, depois ele sai pelo cansaço. Eu falei, irmão, sinto muito, mas isso aí está tudo errado. Eu falei, vamos chamar o pastor lá para ele ver o ponto de vista dele, porque isso aí que o senhor está trazendo aqui está tudo errado. Sim. Aleluia. Enquanto a pastora Zilda vem vindo aqui, só para fechar, como é que é cansar? Quando Jesus falou qual é o seu nome para aquele endemoniado, ele humilhou aqueles demônios. Nós tínhamos nome e não temos mais. Nós tínhamos um lugar, uma habitação no céu. Nem casa eles têm. Então foi uma humilhação. Esse negócio, o que você está fazendo na vida dessa pessoa? Ele vai mentir. O negócio dele é matar, roubar e destruir. Aqui ninguém entrevista demônio, aqui se expulsa demônios. Aleluia. Bom dia, queridos. Logo quando eu cheguei na igreja, eu fiz escola de pastores, né? E eu aprendi uma coisa com um professor de teologia meu, que até hoje é meu amigo, e ele dando um alerta para os pastores, mas é um conselho que serve para todos nós, né? Que almejamos agradar o coração do Pai, porque esse é o nosso principal foco aqui, né? Agradar a Deus e servir os irmãos. Ele dizia assim, todo homem, a maioria dele, quando Satanás quer tentar, ele usou como exemplo, né, os 3G. Satanás, as 3 coisas que ele mais usa é gaita, garota e glória. Gaita, garota e glória. Quando ele quer derrubar um homem de Deus. E ele faz igual a Satanás, né? Satanás, o que ele quis? A glória de Deus. Então, toda vez que ele quer nos agradar, ele oferece glória para a gente. Sucesso, fama. Então, nós temos que estar sempre atento a isso. Ele vai sempre oferecer para você glória. Você serve na casa do Pai, Deus usa para alguma coisa, em vez dele falar para você, né? Lógico que ele não vai falar isso, que a glória é toda de Deus, ele vai dar a glória a você. E Balaão, uma das doutrinas dele, que ele ensinou, era isso que o pastor falou. Olha, você usa as mulheres para enganar os homens. Então, ele escolhia as garotas mais bonitas que tinha para que os homens de Deus fossem tentados, né? E uma das coisas também que ele mais usa é grana, dinheiro. Muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus têm saído da presença do Senhor. Satanás usa o quê? O dinheiro. Ele fala, olha, eu vou te dar o dinheiro. Faz do meu jeito.
Você vai ver muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, que eles se negam a ofertar, dizimar, porque o coração dele está na grana. Então, ele oferece também o dinheiro. Então, que nós estejamos atentos a isso. Que a nossa dependência esteja totalmente em Deus e atentos para essas 3G que eu falei para você, aproveitando isso com o pastor. Eu já ministrei, já fiz uma pregação baseado nisso, eu já ensinei a doutrina de Balaão. O pastor tem sempre falado aqui a respeito disso, que Satanás ele infiltra pessoas no meio da igreja. Isso é uma realidade. E muitas vezes nós, líderes, corremos esse risco também de ser enganados. Às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, né? E nós acabamos fazendo do jeito de Satanás. Por quê? Porque a nossa dependência ela tem que estar no Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, essa situação, né, de ensinamentos errados é um perigo. É quando aquele homem começou a trazer esses ensinos lá para as pessoas. Irmãos, enquanto o pastor Zé estava aqui, eu me vi uma tristeza que eu lembrei. Eu tenho que falar abertamente, até você que está pela internet aí. Imagina uma pessoa manifesta, já possessa de demônios. Já é uma vergonha. É uma vergonha. Agora, uma pessoa que não tem a sensibilidade de ter dó, de ter compaixão, uma pessoa que está incorporada um espírito maligno, nojento, e deixar a pessoa para a plateia ver o que está acontecendo aí. Fala aí. Irmão, olha que situação. Ô, irmão, chega aqui, irmão Hélio. Chega aqui, Judas. Chega aqui, por gentileza. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que ter essa sensibilidade. Expor a pessoa já está possessa de um espírito maligno, de um espírito nojento. Agora pega o microfone, põe na boca da pessoa para o diabo falar. Quem tem que falar é Jesus na igreja, irmãos. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Se os irmãos puderem acompanhar no livro de Judas, né? Judas é um capítulo único. No versículo 9, tem um mandamento bíblico onde fala exatamente o que o pastor está ensinando aqui, né? Do mandamento bíblico de não ficarmos perdendo tempo aí, expulsar, né, qualquer demônio em nome de Jesus, né? Então, Judas, epístola de Judas, né? É um antes de Apocalipse, né? Versículo 9 diz assim, ó: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então, nesse versículo, é exatamente isso que o pastor falou, né? Já repreenda e expulsa em nome de Jesus e sem perder tempo. Amém? Não, porque tem que mostrar. Tinha um antigo líder nosso que não tem que manifestar para vocês verem o que o diabo faz, irmão. Já é coisa vexatória para a pessoa. Manifestou, já expulsa. Depois tem que ser tudo na base do amor. Então, eu vou falar bem abertamente. Essas pessoas que ficam entrevistando demônios, vocês não têm compaixão pela alma alheia. Que o Senhor liberte vocês desse pensamento errôneo e nocivo. Que isso você aprenda, como estamos aprendendo aqui hoje. Não, mas ele perguntou o nome, ele humilhou aqueles demônios. Quando ele perguntou, qual é o seu nome? Eu imagino um falando para o outro, nós tínhamos nome, hein? Agora não temos nada, hein? Tínhamos um lugar no céu, agora não temos nem casa. Humilhou. E a humilhação final foi na cruz, como diz, triunfando perante eles na cruz do Calvário. Oh, glória a Deus. Então, qual é o conselho? Onde está na Bíblia, pastor, que Balaão dava conselhos? Em livro de Números, vou pedir para pôr no telão, capítulo 31, livro de Números, capítulo 31, versículo 16, diz assim: E eis que estas mulheres, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Então, essas mulheres, por conselho de Balaão, né, que seduziram os israelitas e levaram os israelitas a adorar
os deuses estranhos. Hoje, pensamentos filosóficos estão impregnados nas igrejas. E muitas pessoas, eu não vejo assim não. Pasme os senhores. Até pessoas que discordam da ministração cristocêntrica. Eu não acho que é como o pastor está falando, não. Irmão, seu achismo fica para você. A verdade é clara e observada e objetiva. Doutrina de Balaão existe e nós temos que ficar muito atento com isso. Também, a igreja de Pérgamo, além da doutrina de Balaão, tinha também as obras dos nicolaítas, no versículo 15. Nicolaítas, duas palavrinhas em uma. Nik, poder, laicos, povo, plebe. Poder sobre o povo. Nós somos os detentores da verdade. A membresia não pode ler a Bíblia, só é revelação para o que está à frente. Não. Isso aí está errado. Doutrina de Nicolaita. Tem que ler a Bíblia, tem que meditar na Bíblia, tem que pesquisar na Bíblia, porque a Bíblia é o manual do ser humano. Por gentileza, aleluia. Glória a Deus. Paz, irmãos. O pastor falando sobre Balaão aí, em 2 de Pedro 2, versículo 15, fala assim, ó, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Amém? Por que Balaão deu conselhos falsos para introduzir aquelas mulheres, para enganar o povo de Deus? A Bíblia diz que ele se tornou uma pessoa cheia de ganância. E ele recebeu o prêmio da injustiça. Não foi da justiça. Porque Balaão ele era um profeta de Deus, né? Mas ele se perdeu. Mas por que ele se perdeu? Porque se a gente lê a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, um dos profetas que a gente vê querendo ganhar um prêmio foi Balaão. Como também um tal de Gease, né, ajudante de Eliseu, que um dia quis receber o prêmio da injustiça e pegou uma lepra, né? Então, esse homem, por dinheiro, por ganhar valores, ele se vendeu a um ímpio e enganou o povo de Deus ali, né, e trazendo maldição no meio do povo. Ok? Então, nós temos que estar de ouvidos abertos e ver que nós vivemos para Deus e somos totalmente dependentes dele. E nós vamos dar só os bons conselhos. Amém? E receber o prêmio da justiça. Amém? Deus abençoe. Então isso é muito importante, né, irmãos? Observar. Eu volto a bater na tecla dos pensamentos filosóficos. Às vezes eu vejo uma pessoa postar, né, quando tem um pouquinho de tempo, eu vou ver página social, a pessoa escreve assim, como que é a frase? A melhor fase de mim, mais ou menos isso. Isso é um pensamento filosófico. A melhor fase de mim. A melhor fase de nós é quando estamos na fase que já, no dia que aceitamos a Jesus, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a melhor fase de mim. Do contrário, isso é balela, conversa mole. Isso é a mesma coisa da rotatória do enxuto, daquele homem se talhando ele próprio, como que se diz, não preciso de Deus, não, eu mesmo dou um jeitinho aqui com as minhas artimanhas humanas. Não vai chegar em lugar nenhum, irmão. Mas aqueles que dependem de Deus, para Deus mudar, para Deus transformar, para Deus, né, trazer, tirar de dentro de nós esse desejo pecaminoso, aí sim nós estamos na melhor fase da nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Então, que mais que... Além das obras dos Nicolaítas, né, tudo isso na igreja de Pérgamo. Aí, as coisas que vistes, não perdemos a divisão, as coisas que vistes. A igreja de Tiatira, Satanás viu como obteve sucesso em Pérgamo, através da infiltração, né, das pessoas trazendo ensinos errados. O mesmo se deu na igreja de Tiatira. Pode ver que a igreja de Tiatira não tem perseguição. Se você ler ela, só tem a introdução. O que é que se tinha lá? Lá tinha a Jezabel. A Jezabel que estava bem sepultadinha há séculos atrás, mas o espírito dela estava ali. Jezabel, capítulo 2, versículo 20. Tenho, porém, contra ti que a liderança tolera que essa mulher Jezabel, que a si mesma
se declara profetiza. Olha só, o texto é claro. Pessoas que auto se declaram. Eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, eu sou aquilo que Cristo disse que eu sou. Não vamos ir além disso. Algumas pessoas que também dizem, assim diz o Senhor. Nossa, assim diz o Senhor, mas espera aí. Já está dito o que disse o Senhor, já está dito, já está escrito para a nossa meditação. Mas e as profecias, pastor? Ainda Deus usa, mas nunca pode dizer assim diz o Senhor. Senão eu estou excluindo aquilo que ele disse, estou colocando a minha nova versão. Então tudo isso, irmão, a gente só consegue viver isso estando num nível de alinhamento, de busca com o Senhor constante. Quando a gente para um pouquinho, a gente começa a ficar meio bobão. Eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós não somos nada. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Nós não somos nada. Então, olha só, essa senhora, ela mesmo se dizia profetiza e ganhou o coração da liderança, que a liderança ficou frouxa ali. Houve um afrouxamento e permitiu ela ensinar, trazendo ali uma repreensão. E não parou nisso. Além dela ensinar isso, aguçou a curiosidade da igreja, sabe para quê? Para conhecer as doutrinas de Satanás, como diz também no versículo 24. Digo, todavia, a vós outros demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, os que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Além dessa mulher, atrapalhou um pouco o rebanho, fez com que o rebanho também aprofundasse. Vamos estudar os ocultismos. Então as pessoas começaram a gastar muito tempo estudando as coisas ocultas de Satanás e não tinham mais tempo para estudar aquilo que é a essência, a Bíblia Sagrada. Não é pecado você entender um pouco das outras religiões, faz parte até para você ter subterfúgio para não debater, mas para você ficar atento e evangelizar. Mas é errado quando você dedica muito tempo nisso e esquece a Bíblia Sagrada. Deixa eu ver quem entende isso. Isso é uma tentação. É aquilo que o Satanás tentou Eva. Você vai ser igual a Deus. Vai lá, ensina, vai, mergulha nas falsas religiões, nas heresias. Salomão quebrou a cara fazendo isso. Mergulhou em querer entender Astarote, Azera, tudo aqueles Baal, e ficou naquilo, irmão. Mas Deus teve misericórdia que no final da vida deles caiu em si. Vou falar uma coisa para vocês. A suma de tudo é teme a Deus, porque esse é o dever de todo homem. Então essas questões, espiritismo, umbanda, irmão, a gente pode até entender um pouco disso, mas não fica mergulhado nisso, não. Né? Não, a doutrina dos russelitas. Né? Não, irmão, leia a Bíblia. Medita na Bíblia. Porque a Bíblia traz ensinamentos profundos para nós. E o Espírito de Deus convence. Quando essas pessoas de outras religiões querem saber acerca da razão da nossa fé, nós, por lermos, meditarmos, estudarmos a Bíblia, nós vamos, com a base do amor, falar no amor, e essas pessoas se converterão ao Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Então, o que mais estava acontecendo agora na igreja de Sardes? A igreja de Sardes, a igreja morta, né? Por que essa igreja estava morta? Lembra que diz no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 3, olha só o porquê que essa igreja estava morta. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende. A igreja de Sardes estava morta, porque a maioria da membresia chegava para cultuar a Deus, cultuavam a Deus. No momento da exposição da palavra, era pregado o evangelho ali, pregado, ministrado a palavra. Quando eles saíam da igreja, no outro dia, o que foi pregado ontem? O que será que Deus usou para falar ontem? Nossa, não estou lembrando. Aí, por não lembrar da palavra, automaticamente não tem a palavra no coração. Não lembrou. Não lembrou do que foi ministrado. Então, começam-se os pecados novamente.
E aí tem nomes, olha o que Jesus fala para eles. No versículo 1, parte B, conheça as tuas obras, que tem nomes de que vives, mas você está morto. Por quê? Porque vocês vão na igreja, ouvem a palavra e não lembram mais da palavra ministrada. Vocês têm nomes, é crente, mas diante de mim vocês estão mortos. Que coisa, irmãos. Não vamos nem passar vergonha junto, né? O que será que foi pregado na segunda-feira à noite, na quarta-feira? Isso é sério. Isso é sério. Ô pastor, mas não lembro nem o que eu almocei ontem, mas da palavra nós temos que lembrar. Precisamos nos lembrar. Precisamos guardar a palavra. Porque ela é o sustentáculo da nossa vida. Quando perdemos um culto, perdemos a palavra. Mas eu vou assistir pela internet. Glória a Deus pela internet que está gravado os cultos, né? Mas tem gente que perde o culto por qualquer coisa, por bobeira. Tem nomes de que vive, mas diante de Deus está morto. Tem só nome. Na minha presença está morto espiritual. Está morto espiritual. A igreja viva, ela anseia. A igreja viva, ela está como a corça, ansiando pelas águas. Não vejo a hora de estar na sua presença, Senhor. Irmãos, eu fico, às vezes, admirado. Muitos queriam estar aqui. O irmão Rovilson, toda vez ele comenta, pastor, como eu preciso estar na escola bíblica. Mas ele é feirante, a maior renda dele vem da feira. O irmão Hélio, a irmã Sandra, como eu queria estar na quarta-feira, nos dias da semana. Anseia para estar. E não pode devido ao trabalho, devido a situações, né, externas. Mas Deus os abençoa por causa do desejo do coração. Agora, muitos que podem estar e deixam por qualquer coisa. Está errado. Nós temos que ansiar a palavra. Como a irmã Neide pregou na casa do irmão André na terça-feira, a corça, assim como a corça anseia pelas águas, a corça, quando ela tem um olfato tão profundo de obter o cheiro das águas, que ela vê no lençol freático onde tem água. Ela vai onde tem água. Diz que quando ela fica um tempo sem achar água, o corpo dela começa a pele lançar um odor. E esse odor faz com que seja atraído os predadores para a vida dela, o cheiro dela. Então ela precisa urgentemente da água para que esse odor não emita o cheiro para os predadores não virem. Aí ela trouxe no nível espiritual. Quando nós desprezamos a água, e não vimos no culto buscar a água, nós então começamos a emitir o cheiro, o odor do pecado. Quem são os predadores? Demônios. Começa a rondar a nossa vida. Aí surge o quê? Desânimo, desmotivação, tristeza, falta de confiança. Aquela coisa, aquela vida, aquele marasmo, aquela cara feia, aquela impaciência, aquela não vejo a hora de ir logo embora. Isso aí é o odor e está atraindo predadores. Abra o olho, hein? Vamos buscar essa água. Aleluia, essa água viva. Então a igreja de Sardes desprezava, não guardava. Diferente da igreja de Filadélfia. Olha só, a igreja de Filadélfia recebeu só elogio. Por quê? Capítulo 3, versículo 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então a igreja de Filadélfia é diferente da igreja de Sardes. Sardes ouvia, mas não guardava. Filadélfia ouvia e guardava. Filadélfia, eu imagino que as pessoas chegavam, pós-culto já marcava no caderninho, na agenda. Hoje a mensagem de Deus falou isso, isso e isso. E deixava lá, marcadinha. No outro dia ele pegava, Deus falou isso, eu preciso vigiar nisso aqui. Isso aqui que foi falado comigo. Irmãos, isso é importante. Isso é necessário. Essa questão hoje de fast food. Amanhã, quarta-feira, tem mais culto. Amanhã tem mais. Hoje à noite tem mais. E deixa essa palavra aqui, só foi para de manhã. Não. Essa palavra para toda a eternidade. Porque a Bíblia diz,
Passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não passam jamais. Aleluia. E a última igreja, a igreja de Laodiceia. Laodiceia, infelizmente, ao ter recebido conforto financeiro, econômico, trouxe ali um sério afrouxamento na vida de santificação sobre aquela membresia. O apóstolo Paulo já estava antevendo esse estado espiritual quando ele escreve para Colossenses capítulo 2, vamos ler. Colossenses capítulo 2, e nós já vamos entrar em Apocalipse 4 na sequência. Colossenses capítulo 2, versículos 1 ao 3. Paulo já estava antevendo que o conforto que as finanças trouxeram para a vida da igreja de Laodiceia, isso tem a ver conosco, viu, irmãos? Nossa geração é uma geração diferente da geração da década de 80, de 70, um pouquinho dos anos 90. Nossa geração é diferente. Nossa geração tem conforto por conta das finanças. Pastor, mas eu sei, as finanças eu fico um pouco apertado. Mas se você quiser comer uma comida diferente, você come. Come ou não come? Naquela geração da década de 80, de 70, comecinho dos anos 90, eles não eram assim não, era difícil a coisa lá. E esse conforto financeiro trouxe para a igreja, Deus falou, você está dizendo que você é rico e abastado e não precisa de coisa alguma, mas eu vou falar para vocês o estado de vocês. Vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. É o que Jesus disse para essa igreja. Então, Paulo estava antevendo, quando ele estava escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, gostaria, pois, versículo 1, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vocês, de Colosso, e pelos laodicenses, e por quantos não me viram a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham em toda a riqueza da forte convicção. Qual era a verdadeira riqueza? O entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Essa era a verdadeira riqueza que a igreja de Laodiceia deveria almejar. E eles almejaram a riqueza do poder financeiro, do trabalho, do conforto que o trabalho trouxe. Eu garanto aqui, no nosso rol aqui, ninguém mais usa aqueles fogãozão da década de 80, fogão vermelho, fogão azul, geladeira azul, aquela geladeirona. Nem hoje todo mundo moderno. Deus abençoou a nossa vida. Está tudo diferente. Os armários, aqueles armários que era um pouco aqui, era aqueles armários de ferro, agora tudo de madeira, bonitinho lá na tua cozinha. Deus te abençoou. Aleluia. Deus abençoou. A geladeira agora, agora é duplex. Tem uns que até gelo cai no copo. Deus abençoou. Glória a Deus por isso. Mas não vamos deixar que esse conforto que Deus proveu para a nossa geração, foi a provisão de Deus, não vamos deixar que isso nos deixe como a igreja de Laodiceia, mas que nós venhamos a buscar mais ao Senhor Jesus. Então, ainda em Colossenses capítulo 4, olha só o que Paulo pede no versículo 16. Colossenses capítulo 4, versículo 16 diz: e uma vez que vocês lerem esta epístola perante vós, da igreja de Colosso, providenciai, para que seja também lida na igreja dos laodicenses e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Paulo estava preocupado com a igreja de Laodiceia. O Espírito de Deus sempre vai revelar algo que está para acontecer. E Ele está nos revelando hoje aqui. Vamos ficar atentos com as coisas espirituais para não cairmos nesses erros. Vocês perceberam como começou o culto? O Senhor falando sobre o inferno. E depois falou do céu.
Aí nós começamos a entender. E não vamos usar aquele título daquele homem que falou, eu tenho uma palavra de Deus. Ele disse, o homem é feito para ir para o inferno. Olha o título de mensagem desse homem. Vamos desprezar isso. Mas Deus está falando, eu não quero que os meus filhos vão para esse lugar. Eu quero que os meus filhos vão para Nova Jerusalém. Aleluia. Então tudo aqui é passageiro. Essas bênçãos, tudo é passageiro. Né? Não podemos ter no coração a casa, o carro, o bem-estar, tudo isso aqui é passageiro. Isso aqui não pode ficar apegado a isso aí, a dinheiro, a isso. Igual um rapaz falou, olha, pastor, eu tenho que aproveitar a minha vida, né? Deus me abençoou tanto agora, já pensou? Daqui a pouco eu bato as botas, minha mulher casa com outro e vive aquilo que eu não vivi. Falei, vai, bobão, vai brincando com as coisas aí. Então tudo aqui é passageiro, irmão. Deus abençoa, viaja. Tem um dinheirinho? Vai lá, come um negocinho diferente com a sua família. Curta a sua vida. Porque isso aqui, ó, vai passar rápido. Nossos filhos vão crescendo, vai chegar os momentos. Daqui a pouco as preocupações. Enquanto está pequenininho, né? Que bênção. Daqui a pouco está mocinho, pré-adolescente. Então vem, daqui a pouco vem, né? Os gaviãozinhos, ou as águias, né? Também, querer namorar nossos filhos. Aí casa, aí vem os netos, aí é filho dobrado, né? Então, nossa vida é constante preocupação. E temos que viver a vida, porque é bíblico. O homem, né, o ser humano, ele se deleita daquilo que Deus dá através das nossas mãos, do nosso trabalho. Então, deu para passear um pouquinho? Vai, passeia, curte com a família, porque os nossos dias são como extensão de uns palmos. Hoje estamos, daqui a pouco já não estamos mais. O pai do Rony disse assim, o dia que nós estávamos lá, no domingo ele sentou e falou, ele é bem cuidadoso, ele fez um poço lá, construiu a casa dele, e ele aperta lá, sai água, 800, muita água que tem no poço, e ele falou, pastor, depois que eu construí tudo isso aqui, eu sentei, pum, uma dor no peito. Aí correram comigo para o hospital, eu sentei, falei, nossa, não passeei, mas construí minha casa, construí as outras demais casas, aquela dor no peito. Correram comigo para o hospital, estava infartando. Fiquei internado. Pastor, quando eu saí de lá, aí sim, eu fui para a praia, fui curtir um pouco a vida, porque aí eu vi que a minha vida aqui é estralar de dedo, né? O homem nem crente é direito ainda, e já está com essa sabedoria. E isso vale para nós também. Não fica apegado às coisas. Temos que ficar apegado a Jesus. A Jesus. Vamos entrar no capítulo 4? Até aqui alguma dúvida? Então, as coisas que vistes. As coisas que viste é esta. A revelação do Senhor Jesus ressuscitado e o estado espiritual das igrejas. Agora, as coisas que são. As coisas que são. Está falando no presente. Sobre adoração, no capítulo 4 de Apocalipse. Capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui. Sobe para aqui. Até aqui nós vamos ficar. Uma porta aberta no céu e um convite para entrar. Irmãos, uma coisa é ter porta aberta. Outra coisa é você receber o convite para entrar. Vocês podem pegar, vamos supor que vocês pegassem no dia de amanhã, eu vou lá na prefeitura, aí você vai passar lá por porta, pode até ser que a porta do prefeito esteja aberta, mas você está passando lá. Aí se você parar e ele não te mandar entrar, você vai entrar? Você não recebeu o convite. Parece que isso aqui é uma coisa tão simples, tão insignificante, mas é uma coisa muito profunda. Uma coisa é a porta estar aberta no céu, e outra coisa é a voz falar, pode chegar aqui. Tem diferença. Por exemplo, se você for na casa de um irmão, está lá a porta aberta. Se o irmão falar, entra aí, você vai chegar entrando lá na cozinha, eu estou aqui, cheguei. É assim que você faz? Não é. Você vai esperar o convite. Então aqui João, ele está dizendo,
eu vi uma porta aberta no céu. E aí a voz disse: sobe para cá. Sobe para cá. Mas como é que João ia subir para lá? Nós estamos falando do terceiro céu. Sobe para cá, João, que você vai ver. Eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Sobe para cá. Aí o próximo versículo vai dizer, versículo 2. Versículo 2. Imediatamente achei-me em espírito. Imediatamente achei-me em espírito. Então nós entendemos, né? Entendemos que fica aqui entendido que só pode subir para lá quem anda em espírito. Quem está em espírito. A porta está aberta. O convite foi dado. Mas só pode subir para lá quem está em espírito. Sobe para aqui. Sobe para aqui. Esse foi o convite, bem como a ordem. Mas como é que João iria subir ao terceiro céu? Quando ele estava em espírito. Na primeira carta de Paulo, capítulo 15, versículo 50, diz: a carne e o sangue não podem herdar o reino do céu. É dito isso. Então, ou seja, se a minha vida, aqui tem que ponderar aqui. Se a minha vida cotidiana, diária, está mais voltada para os desejos carnais, eu não vou ter revelação lá de cima. Mas se a minha vida, se a sua vida cotidiana, diária, está voltada para as coisas e os desejos espirituais, sobe para cá porque tem revelação para você. O ato dessas revelações aqui que nós estamos aprendendo hoje é porque Deus viu no nosso coração um desejo das coisas espirituais. E você, irmãos, assim como eu, pode chegar lá, a porta já está aberta. Ajuda eu, diga se a porta já está aberta para você. Mas ó, não é porta aqui da terra, não, estou falando da porta celestial, a porta do céu. A porta daquele que tudo governa, está aberta, sobe para cá, mas tem que estar em espírito. Aleluia. Oh, glória a Deus. Estado de espírito, está em espírito. Nós começamos a colocar tanta coisa na nossa cachola, né? Que isso vai nos fazendo, vai minguando o nosso estado de espírito, vai trazendo coisas que não convêm. Então vamos tirar as coisas da nossa cabeça, vamos apegar com as coisas espirituais e vamos subir lá porque ele está esperando. Tem revelação para você aqui. Aleluia. Sobe para aqui. Quando ele foi arrebatado em espírito, a primeira coisa que ele viu, o trono. Pode ver, está no texto. Primeira coisa. Imediatamente, versículo 2. Eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono. E, vírgula, no trono, alguém sentado. Ô, pastor, mas isso é uma coisa lógica, irmãos. Uma coisa é ver um trono. Mas se o trono estiver vazio, é como que dizendo, não tem ninguém governando aqui não. Mas se o trono estiver ocupado, tem alguém que governa. Então, quando ele subiu, Deus levou ele para onde? Deus podia ter levado João lá para a sala, está falando do palácio. Poderia ter levado ele lá para a sala do banquete, lá para o rio da vida. Mas não, no trono. Por quê? No trono, João vai aprender algumas coisas importantes, assim como nós. Primeira coisa, eu vi o trono, e no trono tem alguém sentado. Quem é esse que se acha sentado? É semelhante, aqui está falando do trono. O trono semelhante, o aspecto de pedra, de jaspe, de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Versículo 4. Ao redor do trono há também outros 24 tronos. E sentado neles 24 anciãos. Então o trono do Todo-Poderoso, daquele que governa tudo, todo o universo. Diga assim, se o meu Deus se preocupa com uma formiga, imagina comigo. Oh, não se sinta desvalorizado, não se sinta desvalorizada.
Aquele que está no trono se preocupa com uma formiguinha. Imagina eu e você, aleluia. Ele se preocupa com os passarinhos, com os pardais. Ele mesmo diz, observe os pardais, vê se eles plantam, vê se eles escolhem alguma coisa, e vocês valem mais que os pardais. A natureza, a vegetação, os animais existem por nossa conta, foram criados por nossa conta, para nos mostrar um ensinamento. Tá vendo esses pardaizinhos aí, ó? Vocês valem muito mais que eles. Tá vendo essa formiguinha que aos olhos de muita gente é insignificante? Eu me preocupo com cada uma delas. Vocês valem muito mais que elas. Aleluia. 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 No trono alguém sentado. Os 24 anciãos que estão nos seus tronos. Alguns estudiosos dizem que aqui representa a plenitude da igreja. Porém, a plenitude da igreja por quê? 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Só que, se a gente pegar um pouco mais profundo, nós vamos ver que antes do dilúvio, tinha lá a igreja também, dos filhos descendência de Enos, os quais começaram a invocar o Senhor novamente. Mas se for essa o que Jesus quer dizer da plenitude das igrejas, a plenitude da igreja, tanto do Antigo como do Novo Testamento, e esses anciãos representantes de tudo isso, eles têm o quê? Vamos ver o que eles têm. Os anciãos têm o quê? Versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, então nós somos reino sacerdotal. O que eles têm? 24 anciãos vestidos de branco. Diga-se santidade. Santidade. Para ir para lá tem que ter santidade. Vestiduras brancas significa santidade. Em cujas cabeças estão coroas de ouro. Levante a mão direita aí. Você não é um ser qualquer, você é um rei. Você é uma rainha. Aleluia. Deus está dizendo isso. Nós não somos qualquer um. Pastor, que é isso? Isso aí não é loucura? Não, não, porque diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo é rei ou não é? Então ele está dizendo, vocês também são reis. Vocês são rainhas. Oh, glória. Ele é rei dos reis. Rei dos reis. Essa palavra rei dos reis não é relacionada aos reis aí. Ele é rei dos reis, ele reina na nossa vida, então ele nos considera como um rei. É isso aí? Ok, então estamos ligados. Então, irmãos, só que não vamos nos igualar à divindade dele, não é isso que está falando. Está falando, Paulo vai dizer, vai aclarear no capítulo 6. Vocês hão de julgar os anjos caídos, co-herdeiros com Cristo. Aí a gente começa a não se envaidecer e se engrandecer, mas falar, como Jesus é bom. Um caco dos cacos como eu, e ele me considera como um rei. Vou dividir com você. Um caco dos cacos como você, e Jesus considera você como um rei, como uma rainha. Que amor é esse, irmãos? Então, sabe o que eu entendo? O mundo pode desprezar, alguém aqui ouviu uma palavra, você não vale nada, você não presta para nada. Para Jesus você é rainha, para Jesus você é rei. Isso é o que importa. Oh, glória a Deus. Fechamos os nossos olhos. Oh, essa presença gloriosa, maravilhosa que está nesse lugar. Jesus nos ama, Jesus nos ama, Jesus nos ama. O amor dele nos constrange. Continua na vida de santificação com vestiduras brancas. Continua, não perca a coroa que ele colocou sobre a tua cabeça. Oh, glória a Deus, não vamos permitir que a tristeza excessiva venha roubar de nós e colocar que nós não valemos nada, que nós somos desprezíveis mesmo. Não, 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 nós somos reis e rainhas do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Agora vai dar tempo só de falar da resposta de oração, que está no próximo versículo. Meu Deus, como continuar uma aula com essa presença gloriosa, aleluia, aleluia. O trono, irmãos,
tem que falar sobre a Trindade, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. No capítulo 4 fala do Pai. No capítulo 4 ainda, no versículo de número 5, fala do Espírito Santo, que está dizendo: do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Nós aprendemos isso já. A manifestação de Deus da vida dos seres humanos. E aonde está falando do Filho? No capítulo 5. O 4 fala do Pai e do Espírito, no 5 fala do Filho, a Trindade em excelência. Pastor, resposta de oração, versículo 5, parte A. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Diga assim: isso é resposta das minhas orações. Pastor, baseado em quê? Agora vá um pouquinho para frente no capítulo 8 de Apocalipse. Você vai entender essa revelação. Porque é a Bíblia que revela a própria Bíblia. No capítulo 8 de Apocalipse, versículo de número 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Diga assim: esse altar é o altar de incenso, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do... Então é assim, irmãos. Vamos supor aqui está Deus sentado no trono. Aqui está o altar, na frente dele. Quando você ora, olha só o entendimento aí. Ó. Quando você ora, sobe no altar. Quem é que está de frente com o altar? O Todo-Poderoso. Só ouvindo. Só ouvindo cada pedido, cada oração, cada súplica. Está ouvindo. Ouvindo, e ele não esquece, né? Tudo está gravado. Aleluia. E aí, como é que é a resposta disso, pastor? Vamos continuar na leitura. Versículo 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Versículo 5. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou sobre a terra. E houve o quê? Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Sabe o que está acontecendo aqui? Quando Deus fala como resposta de oração, o universo se abala. A voz dele é como um trovão. E aí essas vozes que estão aparecendo no texto é a ordem que ele já deu aos anjos. E os anjos apresentam: pois não, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Vai levar a resposta de oração para minha filha lá. Vai levar a resposta de oração para o meu filho ali. Então diga ao teu vizinho: continua orando, continua orando, continua orando. Oh, continua orando, que a resposta vem. A voz de Deus é potente, é como um trovão, irmão. Estremece esse terremoto, é o estremecimento do universo. Porque quando Deus fala, o mortal se cala, a terra se dissolve e a vontade dele é perfeita. Eu quero abençoar meus filhos. Por isso que o diabo não quer ver os crentes orando. Amanhã é um dia de derrota. Se nós vivermos até lá, para Satanás é um dia de derrota. Porque ele sabe: essa igreja de joelhos, Deus já vai bradar lá no universo, vai estremer a minha vida aqui na terra. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Resposta de oração. Quando Deus fala, essas vozes dos anjos, já estou aqui. Fulano, vem cá. Ciclano, vem cá. Beltrano, vem cá. Vai lá levar, vai lá batalhar. Ou alguém, como disse, Deus lembrou, eu tenho que contar esse testemunho da sogra do irmão Juninho. Eu vi nitidamente naquele dia. Ela chegou: pastor, eu preciso da aposentadoria. Eu falei: vamos orar. E a gente juntou nossa fé, oramos, e eu lembro que eu disse assim: Senhor, por favor, envia o teu anjo no departamento lá, pega o processo dela que está lá embaixo, traz para cima, e essa pessoa chegar amanhã nesse departamento lá, ele vai ver esse processo, vai perguntar: quem pôs aqui? E vai dar andamento àquele processo. Dias depois ela mandou o testemunho dizendo: já estou aposentada. Irmão, diga ao seu vizinho: seja audacioso na oração, seja audaciosa na oração.
Oh, aleluia. Isso é fé, a fé é a certeza, a convicção. E nós juntamos a nossa fé. Eu vi o anjo indo lá, pegando aquela papelada, colocando em cima, e Deus honrou, irmãos. Porque quando você ora, o Deus Todo-Poderoso fala, a voz dele estremece o universo, dá ordem aos anjos. Deus diz em a carta aos Hebreus, porventura os anjos não são os ministros que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Sabe o que eu tenho que fazer? Sabe o que você tem que fazer? Dá trabalho para os anjos. Vamos descruzar os braços. Um dia Deus me revelou aqui. Os anjos tudo com o bracinho cruzado lá. E eu falei, Senhor, esses seres aí com o braço cruzado, o que quer dizer isso? Deus falou no meu coração, isso aí são os meus anjos. Braço cruzado é porque a igreja, quando não ora, eles ficam de braço cruzado. Mas quando a igreja ora, eles se transformam em ministros que trabalham em favor dos que hão de herdar a salvação. Eu sei que você tem algo para orar, então eu convido você a estar em pé aí. Aleluia. Pastor, o senhor não vai falar da adoração, a adoração fica para o próximo domingo. Vamos orar um pouco mais. Eu sei que você tem um pedido específico aí para fazer. Às vezes é um pedido para você mesmo, para a tua vida emocional, sentimental. Vai lá, ore a Deus. Pastor Rodrigo vai chegar aqui, vai nos ajudar na intercessão. Oh, aleluia. Pastor Fernando, chega aqui também, vamos estender as mãos e concordar. Oh, você vai orando, irmão, mas tem que orar com fé. E não, como dissemos, seja audacioso no seu pedido. Seja audaciosa no teu pedido, que Deus vai entender. Nós só vamos estender a mão e concordando com as orações do servo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos em Tua presença, Pai, no nome de Jesus, Pai. E nós apresentamos a Tua igreja diante de Ti, Senhor, que está orando com seus pedidos. Cada um aqui tem um pedido na Tua presença, Pai. Que o Senhor, assim, através da Tua palavra, a voz do Senhor venha bradar nesta manhã, Senhor, trazendo resposta, meu Pai, trazendo, assim, a consolidação na vida desses irmãos, a vitória que o Senhor nos garante, através do nome de Jesus. Nós repreendemos todas as obras das trevas, Senhor, e declaramos que o poder do Senhor, o poder do Teu Santo Espírito, Pai, venha assim através da Tua presença na vida dos Teus servos, trazer a resposta, trazer a vitória sobre estas vidas, meu Pai. Nós colocamos diante de Ti, meu Pai. Eu coloco como pedido, Senhor, a minha família, os meus filhos em Tua presença, Pai, os meus entes queridos, aqueles que precisam herdar a salvação. Neste momento, visita cada um deles, ó Pai, trazendo a libertação, trazendo a cura do Senhor, meu Pai. E em cada pedido aqui, meu Pai, se for na vida financeira, em qualquer área da saúde, haja a resposta do Senhor, haja o milagre nesta manhã, que os teus servos venham receber a vitória, porque o Senhor nos garante, pela Tua palavra, através do nome de Jesus, nós declaramos o amém, o sim do Senhor, meu Pai, as Suas promessas se cumprindo em nossas vidas, em o nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, como intercessores, como servos do Senhor, que o Senhor sim está trabalhando, trazendo a grande resposta do Senhor, nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém e amém. Diga amém bem forte, querido. Amém. Aleluia. Oh, aplaude ao Rei dos Reis. Oh, glória. Aleluia. 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 Ouça agora, pelos olhos da fé, ouça aí pelos ouvidos da fé, a voz potente do Todo-Poderoso, dando ordem aos anjos. Oh, a voz dele é como trovão, e ouve trovões. Por que trovões? Porque muitos oraram, então todos estão sendo atendidos. Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Quando ele fala, o universo se abala. Oh, oração poderosa é a tua. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, sentai-vos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Você sentiu de uma forma
não é sentimento, mas o sentimento trabalha um pouco com a fé também. Mas você viu que depois da mensagem da palavra exposta, você orou com mais fé? Você percebeu isso? Como a palavra de Deus é tremenda, né? Você sentiu uma convicção mais forte no teu coração e Deus já deu ordem a teu favor e a meu favor. Vamos ouvir os versículos, aleluia, pode chegar aqui. Oh, glória a Deus. Juniores. Olá, meu nome é Isabela, sou da comunidade evangélica Morada. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Na página do Facebook e no Instagram. Beijinhos da Isa. Posso crer.